O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque estavam como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães, 2 peixes. Jesus mandou que todos se assentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e, dando aos discípulos para que os distribuíssem, dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo o que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Não há sentimento mais comum e mais humano do que aquele de gostar de alguém. O amor que tem a ver com dedicar-se a alguém ou a alguma coisa, confiar-lhe a alma ou, antes de tudo, fazer com que os nossos propósitos, os nossos sonhos convirjam na direção desta coisa ou desta pessoa. Não é à toa que, sendo o amor uma palavra chamada a recolher tantos sentimentos, que não raro possa dizer até o seu oposto. O amor não raro é confundido com o apego. O amor não raro é confundido com paixão. O amor não raro é confundido com o investimento das nossas expectativas. O grego, inclusive, tinha 4 palavras, no mínimo, para tentar descrever o amor. O amor poderia ser entendido na cultura e na língua grega como storgé. O amor enquanto este desejo de ser aquecido pela pele, pelo calor do outro. O amor como o envolvimento do sentir. O amor na cultura grega poderia ser entendido como o eros, que é este amor que envolve 2 pessoas com uma promessa de eternidade. O amor da paixão tal qual nós o conhecemos. O amor poderia ser entendido como filia na compreensão grega, que é este sentimento que nos invade quando nós encontramos alguém que caminha na mesma direção que nós e que gosta das mesmas coisas que nós. Mas há uma 4ª acepção do amor na compreensão grega e que o Novo Testamento toma para dar-lhe um novo sentido. Porque somente a partir de Jesus é possível compreender o que significa a profundidade desta 4ª maneira de amar. É o ágape. O ágape é o amor universal, livre, gratuito, desinteressado. Nas outras compreensões do amor, há sempre uma reivindicação do eu. Quando nós amamos segundo os nossos sentimentos, quando nós amamos segundo as nossas amizades, segundo as nossas preferências, nós estamos reivindicando coisas para o nosso eu. Mas quando nós amamos com este amor que é ágape, nós experimentamos a maior de todas as alegrias, que é sair de nós mesmos.
O amor ágape será sempre desafiante, será sempre uma aventura, mas será sempre realizador. Porque nos diz o próprio Evangelho de João, quando nós buscamos conservar a nossa vida, nós a perdemos. Mas quando nós nos arriscamos a nos perder um pouco dos nossos sonhos, das nossas pretensões, das nossas ambições e das nossas certezas, é aí que nós nos encontramos. Só poderá fazer uma experiência do amor, o amor como promessa, o amor como liberdade, o amor como entrega, se nós nos arriscarmos a nos entregar. E João, dentro desta compreensão deste ágape, deste amor que é transbordamento, saída e encontro, deste amor a que nós somos chamados, ele diz que este amor é a essência do próprio Deus. A Escritura, irmãos e irmãs, nunca se arrisca a definir Deus. Ontem, inclusive, nós escutávamos, Moisés arrisca-se a pedir ao Senhor, Senhor, mostra-me, diga-me qual é o teu nome. E ele diz, eu sou simplesmente o que sou. Deus não pode ser definido, categorizado, contido na nossa mentalidade e na nossa pretensão, mas ele pode ser experimentado. E ao ser experimentado recebe um nome, e é isto que João diz na leitura que nós escutávamos no versículo 8. Deus não pode ser definido, não pode ser contido, porque Deus é amor. E esta leitura vem a propósito do mistério do Natal que nós estamos celebrando, porque Cristo é o amor que desce dos céus, o amor que assume uma face, assume um coração humano, o amor que arrisca-se a perder-se para nos encontrar. Perde-se na manjedoura, perde-se fugindo de Herodes, perde-se passando pelo sofrimento humano, perde-se como no Evangelho de hoje nós escutávamos, sentindo compaixão, perde-se sofrendo, perde-se padecendo na cruz, e na cruz, ao conhecer a morte, nos encontra e nos resgata. O que João aqui acena nesta leitura, ao dizer que Deus é amor, aponta-nos para o mistério da Trindade, que nós nunca seremos capazes de compreender, mas que podemos experimentar. Esta é a nossa fé. O nosso Deus não é sozinho no céu. Desde toda a eternidade é 3 pessoas, é comunidade, é envolvimento. O Pai gera o Filho à maneira daquilo que uma mãe faz quando abre o seu útero para dar a vida, desde toda a eternidade. E ao gerar o Filho, tem para com este Filho um amor tão grande, tão envolvente, tão profundo, que este amor é Ele mesmo uma própria pessoa. Aquele que gera é o Pai. O que é gerado é o Filho, e esta geração é tecida num amor desde toda a eternidade, a que chamamos o Espírito Santo. O que Cristo vem a este mundo fazer quando se encarna é nos arrastar para este amor que Ele conhece desde toda a eternidade. Nos céus, Deus em si mesmo é amor, envolvimento de 3 pessoas, doação, transbordamento, encontro, reconhecimento, abraço. Veio aqui para nos arriscar e para nos convidar a sermos envolvidos nós também neste amor de que é feita a Trindade. Sendo Ele, o próprio Deus, amor entre o Pai e o Filho, amor que transborda do Pai e do Filho, nos chama também nós a fazermos esta experiência de nos deixarmos arrastar e nos envolver por este amor. Por isso, cada vez que escutamos a palavra do Senhor, cada vez que o conhecemos, cada vez que nos deixamos seduzir pelos ouvidos por aquilo que Cristo nos fala, por aquilo que o Espírito fala no segredo do nosso coração, não estamos fazendo outra experiência que senão amar a Deus e nos deixar envolver de Deus. Este embalo que nós podemos permitir que nossa alma experimente da presença de Deus e do amor de Deus é tão forte, é tão transformador das nossas vidas, do nosso olhar, da nossa palavra e do nosso silêncio, que São João, seja no Evangelho, seja nas suas cartas, arrisca chamá-lo de um novo nascimento.
Todo que conhece a Deus nasce de novo e só poderá entrar no reino de Deus se nascer de novo. E Nicodemos, ao escutar isso da boca de Cristo, assim pergunta: como é que alguém poderá de novo entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo? E Cristo diz: tu és mestre em Israel? Quase que ironizando. Se você é o mestre, ficarei assustado ao ouvir os discípulos. Nascer de novo significa nascer segundo o Espírito. Nascer de novo significa nascer do alto e ser gerado de Deus. Poderíamos assim dizer, quando nós escutamos a palavra do Senhor, quando deixamos que o Espírito fale em nós, quando nos deixamos convencer por Jesus Cristo, nós entramos mais uma vez no útero, o útero do próprio Deus, e assim vamos nos gerando, nos curando e nos transformando. Todos nós trazemos traumas, todos nós trazemos medos, todos nós somos dilacerados pelos nossos egoísmos, conhecemos as nossas prisões, os nossos delírios, as nossas ilusões, os nossos desencantamentos. Ao nos deixarmos envolver pela palavra de Cristo, pelo amor de Cristo, ao nos deixarmos tocar pelo mistério da encarnação do Cristo que veio nos visitar com a sua paz, nós vamos sendo gerados, transformados, revistos, curados, modificados. Mas para isso é preciso nos arriscar a conhecer a Deus, a experimentar o amor de Deus. E será verificado se nós nascemos de novo, segundo a palavra, e se o Espírito fala em nós, se nós somos capazes de amar. E aqui uma lição importantíssima. Não raro, nós queremos amar a partir das nossas forças e a partir do nosso entendimento. Não daremos conta. Se amamos segundo o nosso juízo, se amamos segundo a nossa perspectiva, se amamos segundo o nosso conhecimento, a nossa força e a nossa pretensão, nós terminamos violentando, dilacerando, nós terminamos roubando do coração do outro a sua paz. O amor só é possível, e aqui estejamos convencidos, porque não raro nós nos incomodamos quando não conseguimos ser pacientes. Não raro nós nos incomodamos quando não conseguimos dar testemunho de amor e não conseguimos colocar em prática a palavra de Deus. E assim isto parece que nos dilacera. Sabemos tanto, conhecemos tanto, por que é que não conseguimos colocar em prática? É porque ainda não estamos convencidos daquilo que diz João na primeira leitura. O amor entre nós cristãos só pode ser possível se for antes experimentado. Em primeiro lugar, devemos experimentar o amor de Deus. Em primeiro lugar, devemos nos embalar por causa de Deus, sermos gerados por Deus. Em primeiro lugar, é preciso que estejamos convencidos daquilo que diz o apóstolo Paulo. O amor de Deus neste novo nascimento foi infundido em nossos corações, graças ao Espírito que nos foi dado. Primeiro experimentamos o amor como dom, primeiro vemos o amor como vocação, primeiro nos deixamos revestir do amor, para que o amor nos cure, nos restaure e nos conquiste. E só a partir desta experiência, deste conhecimento, que é a intimidade com Deus, nós podemos nos arriscar ao amor. Se quisermos amar antes de termos experimentado o amor de Deus, o nosso amor será um fracasso. Não será possível, não daremos conta, não teremos paciência e nos poremos a julgar. Estaremos convencidos de estarmos dando tanto como esposo, como esposa, como pai, como padre, e neste esforço ajuntaremos cansaços, incompreensões, reclamaremos conhecimento, compreensão, porque nós somos o ponto de partida. E lá onde nós somos o ponto de partida e queremos nos encontrar, nos perderemos. João se arrisca a dizer assim, que o amor de Deus, o conhecimento de Deus, pode ser comparado com uma luz. E toda vez que nós não somos capazes de amar e de sair de nós mesmos para encontrar o outro naquilo que o outro é, para respeitar a outra, para perceber o outro, para dar-lhe atenção, diz São João na sua carta, nós nos encontramos nas trevas. E aquele que se encontra nas trevas está perdido, cego e não sabe para onde vai.
cada um de nós nesta manhã olhe com muita sinceridade para dentro de si. Quantas vezes nós nos encontramos perdidos, com delírios, com ilusões, com impaciências, porque não nos deixamos alcançar pelo amor de Deus. E, portanto, ao nos perdermos, nos buscamos nos outros de um jeito desajeitado. E quem se perde de si mesmo e do amor de Deus, sofre com estresse, porque não consegue se encontrar. Gostaria de terminar esta reflexão com um olhar sobre o Evangelho, pois, embora não possa parecer, há também uma inferência muito forte sobre o amor que Deus tem, sobre esta vontade que Deus tem de nos gerar. Gosto de dizer que Deus tem útero, o que pode parecer profundamente escandaloso, mas não se nós nos aprofundamos no Evangelho que nós escutamos e nos aprofundamos na força da palavra das Escrituras. Marcos, quando diz que Jesus vê a multidão numerosa, e se nós voltamos alguns trechos atrás, vemos que Jesus havia acabado de dizer aos seus discípulos: vamos entrar no barco, atravessar o mar, vamos descansar. E aí se diz que Jesus vai com seus discípulos para descansar, mas logo quando desce do barco, vê uma multidão e sente compaixão. A tradução compaixão é muito pobre para aquilo que o grego e que o hebraico querem dizer. O que o grego diz neste trecho do Evangelho, que Jesus sente, assim está dito, splarniceste, assim está no grego. A palavra splarniceste vem do splarina, que é a palavra que nós traduzimos por compaixão e por misericórdia, que se liga ao hebraico rachamim. E o que é rachamim no hebraico? É o útero da mulher. Se nós vamos ao sentido profundo, investigando no grego e no hebraico, para tentar traduzir um pouquinho o que significa o sentimento de Jesus quando vê a multidão. E ao ver a multidão com fome, vê a cada um de nós, nas nossas fomes e nas nossas paixões. É que o útero de Cristo se revolve. O útero daquele que nos criou. Aquele cuja palavra formou os céus. O útero, aquele que desde toda a eternidade já pensava em nós, revolveu-se e ele vem ao nosso encontro. É bonito também quando lemos no grego que assim se diz que Cristo sai, indicando-nos aquilo que estou dizendo. Para amar é preciso sair. Ele sai não só deste barco, sai do céu, sai da eternidade e vem nos resgatar. E vai aos seus discípulos. E os discípulos assim diz: mestre, já é tarde, despede a multidão, assim como nós fazemos, não é? Quando somos convidados a amar e isto nos provoca, nos desafia, nos desinstala, a gente logo se arrisca a dizer: não é problema nosso. Cada um que busque a sua comida, que a minha esposa busque o seu alimento, que aqueles que convivem conosco se virem sozinhos, não é problema meu, recordando-nos aquilo que diz Caim após ter matado o seu irmão, porque toda falta de amor é um homicídio que nós cometemos uns com os outros. Deus diz ao Senhor, Caim diz ao Senhor: acaso sou eu guarda do meu irmão? É aquilo que os discípulos dizem. O que nós temos a ver com essa multidão? Que ela vá para os povoados e compre o seu alimento. E Jesus assim diz: dá-lhes vós mesmos de comer. Aqui um significado profundo para aquilo que Ele deseja nos ensinar. Se quisermos buscar a paz, se quisermos encontrar para a nossa vida um sentido que jamais a abandonará, se quisermos ter certeza se conhecemos ou não a Deus, se estamos convencidos ou não daquilo que Ele é, ou apenas decoramos coisas, participamos de ritos, rezamos novenas, vestimos roupas douradas, nós temos que ser capazes de experimentar o amor como saída de nós mesmos. Reivindicarmos um pouco menos, como estou dizendo, e sermos capazes de nós mesmos, com a nossa palavra, com o nosso silêncio, com a nossa compreensão, nos oferecermos como alimento. O Cristo, em primeiro lugar, é este pão que desce do céu. É Ele que veio para nos alimentar e para saciar as nossas fomes. E convida a cada um de nós, como seus discípulos, também a nos oferecermos naquilo que nós somos, inclusive nas nossas fraquezas, para que pela graça dEle, aquilo que é fraco, que é pequeno em nós,
E nós poderíamos nos perguntar, a única coisa que eu faço é cuidar dos meus netos? A única coisa que eu faço é rezar pelos meus filhos? A única coisa que eu faço é trabalhar num serviço simples? Apresente isso a Jesus Cristo. São os seus 5 pães, os seus 2 peixes. E Cristo fará com que você tenha a graça de, com isso, saciar uma multidão. E assim, pela graça de Cristo, pela força de Cristo, nós nos converteremos em alimento um para o outro, porque é isto que significa amar. Oferecer-se como alimento para o outro, é isto que significa amar. Permitir que o coração transborde, e transborde a tal ponto que seja capaz de ele mesmo ser uma porta que conduz ao céu, um sinal do céu, do amor de Deus. É por isso que Cristo assim termina dizendo, naquela ceia, diz aos discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se nós experimentamos, se nós nos deixamos convencer pela sua palavra, nós também nos tornamos alimento, nós também nos converteremos em amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces. Juntos responderemos: fazei-nos viver.